Olá a todos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para vocês que estão por ali pelas redes sociais, né? Vocês que hoje não foram para a igreja, né? Ou para vocês que não vão para a igreja, ou que estão por ali na sua casa, em qualquer lugar, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? A honra e a glória para o Senhor Jesus, né? Então hoje à noite, hoje eu quero compartilhar um pouco uma palavra de Deus, né? Palavra do Senhor Jesus, né? 100% do Senhor Jesus. E no nome dele eu vou estar aí compartilhando dessa palavra, amém? Né? Tentando, rogando e clamando ao Espírito Santo que ele me dê força, que ele me dê a sabedoria, que ele me dê a autoridade em nome de Jesus e a valentia, a coragem necessária, né? Que a gente precisa para levar a mensagem, para pregar o assim disse o Senhor, né? Mesmo que as pessoas hoje não queiram ouvir o assim disse o Senhor, mesmo que as pessoas hoje não queiram serem ensinadas, não queiram serem corrigidas, não queiram serem disciplinadas pelo Senhor, nem pela palavra dele. Hoje as pessoas elas querem corrigir, querem disciplinar, mas não querem ser corrigidas, né? As pessoas querem levar a palavra, querem levar o confronto até para a igreja, para certas igrejas, para as pessoas, mas não querem ser confrontadas, sabe? Mas o Senhor Deus, ele é Deus, sabe? Ele é o Senhor, né? E as coisas de Deus são tão loucas que me lembro daquela história daquele jovem profeta, né, que foi enviado para dar uma palavra, né, para profetizar aquele altar, né, no tempo do rei Josias, eu acredito que era, né? E o jovem profeta, como não obedeceu, né? Deus tinha falado para ele que ia voltar por um caminho totalmente diferente, né? Um caminho contrário ao caminho que ele tomou para chegar até certa cidade, né? Só que no caminho contrário se encontrou com outro profeta, só que era o profeta antigo, o profeta velho, o profeta que já tinha experiência, mas que já estava, vamos dizer assim, aposentado, entre aspas, né? O profeta nunca se aposenta, na verdade, né? Pode estar nas canas, cabelo branco, com rugas, mas profeta é profeta. É como o leão. O leão pode estar ferido, pode estar velho, pode estar cansado, mas o leão sempre será leão, né? Eu assumo assim no caso do profeta, né? Então, o profeta, ele entendeu que Deus tinha mandado uma palavra para aquele jovem profeta e ele seduziu, na verdade, né? Ele enganou ao jovem, né? Ao jovem profeta para comer na casa dele, tal, e levou. E o jovem profeta ali desobedeceu a palavra de Deus por obedecer a Deus, por obedecer a um homem que também era profeta, né? Por esse homem, mas era um homem. O jovem se desviou do caminho, se desviou do propósito, se desviou da ordem de Deus, né? Se esqueceu, não obedeceu a riscas como Deus tinha mandado a obedecer. Então, assim, muitas vezes nós somos assim. Presta muita atenção aí, meus irmãos. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes você é assim. Muitas vezes, né, Deus te dá uma palavra, te dá uma ordem, te dá um comando, te dá uma palavra, né, dele para você, né, ou para nós, falando assim em plural. Mas falando especificamente, muitas vezes Deus me dá uma palavra a mim, eu dá uma palavra a você, para nós, da forma específica, né? E a gente começa muitas vezes querendo empregar a palavra, querendo obedecer a palavra tal qual como Deus diz que seja feita, mandou que seja feita. Só que em dado momento, né, fazemos como aquele jovem profeta, né? Aquele jovem profeta, ele desobedeceu a Deus, né? Ele obedeceu a Deus no propósito que ele foi fazer. Ele obedeceu, profetizou contra aquele altar, ele fez tudo aquilo. Só que para obedecer a Deus, meus irmãos, nós temos que obedecer completo. Se você obedece a Deus pela metade, você está em desobediência, continuará em desobediência. Então, assim, o jovem profeta ele obedeceu na missão que ele tinha que fazer, só que parte da missão completa era voltar por outro caminho, contrário ao caminho que ele tinha tomado para ir até aquela cidade. Só que no caminho ele se deixou enganar, se deixou seduzir, se deixou influenciar por um senhor, um profeta antigo, um profeta velho, um profeta ancião, com a palavra, com o papo de que ele também era profeta, de que também ele era homem de Deus e tal, e queria falar através dele. Então, assim, o homem decidiu ir para a casa do profeta antigo, do profeta ancião, e foi comer lá e comeu. Só que o Espírito de Deus desceu, que naquele tempo era assim, né? O Espírito de Deus desceu sobre o profeta ancião e tomou aquele profeta ancião
E o profeta ancião profetizou sobre o jovem profeta. E Deus falou a palavra, né? Deus falou, ou assim disse o Senhor, através do profeta ancião, que tinha seduzido o profeta novo, né, ao jovem profeta, e falou para o profeta jovem. Fala assim disse o Senhor, porquanto você não me obedeceu, né, porquanto você não fez como eu mandei fazer, porquanto você saiu do caminho, porquanto você não tomou o caminho que era para tomar, né, você sairá e um leão te matará. Pronto. E ele saiu, o leão matou. A palavra de Deus se cumpriu, a palavra que Deus falou através do profeta ancião. Só que o leão somente matou, o leão não comeu, o leão matou. Então assim, gente, a importância de obedecer a Deus em tudo aquilo que Deus te manda. A importância de obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele nos manda fazer. A importância que tem de obedecer a Deus, né, nos detalhes segundo a revelação ou segundo a visão que Ele nos deu. É por isso que é importante obedecer a Deus. É por isso que uma das palavras do ministério Glória é obediência, né? Glória é a primeira, né? A primeira, reino é a segunda e obediência é a terceira, que fica no meio, desculpe, né? Obediência é a terceira, glória, reino, obediência e missões, que é a última. São 4 palavras que conformam o ministério, né? Glória, o ministério que o Senhor me permitiu liderar desde o ano 2013 junto com a minha esposa. Né? Nesses 28 anos que estou fazendo, né? Estou fechando meu mês aniversário e eu quero fechar com uma palavra de Deus para você também, em nome de Jesus, falando de obediência. É a palavra do Espírito Santo, é a palavra. Só que, irmãos, obediência tem a ver muito com coragem. Obediência tem a ver muito com valentia. Obediência tem a ver muito com ousadia. Se eu não sou corajoso, se eu não sou ousado, se eu não sou valente para obedecer a Deus naquilo que Ele me manda, eu vou desobedecer. Eu vou me deixar influenciar por outras pessoas, por outros homens de Deus. Né? Por quê? Muitas vezes somos assim, gente. Nós somos pecadores, mas quando Deus dá uma palavra, quando Deus dá uma ordem, quando Deus dá uma ordem, se você não faz como Deus te manda, você está em desobediência. E essa desobediência vai trazer um juízo, vai trazer uma consequência. Como eu postei agora, né? A lei da semeadura, uma lei infalível, é uma lei divina, cósmica do próprio Deus, que nunca falha, não vai falhar. Por mais que você tente se esconder ou fugir dessa lei, a lei da semeadura não vai falhar, nunca falha, nunca, nunca. Então, se você desobedeceu a Deus, você vai colher, né, a justiça de Deus, você vai colher o fruto da tua desobediência. Mas eu cumpri a missão. Eu fiz aquilo. Mas você fez aquilo, mas você não fez tudo. Você não cumpriu toda a palavra. Toda a ordem, toda a revelação que Deus te deu. Nós temos que obedecer a Deus em tudo. Não é somente uma parte. Não é somente um pedaço. Não é somente aquilo que me convém. Está entendendo como é que é Deus? Então Deus é assim, irmãos. Deus é perfeito. Deus não é Deus pela metade, Deus não é Deus 90%, Deus não é Deus 99%, Deus é Deus 100%. Então, nós como filhos de Deus, nós como igreja, nós temos que obedecer a Ele, né? Não 10%, não 5%, não 90%, não 99%, é 100%. Vai doer? Vai. Posso até morrer obedecendo a Deus? Posso. E quem dera, no meu caso, quem dera morrer por causa do nome de Jesus, né? Seria uma honra para mim. Então, assim, gente, a palavra que eu vou falar para vocês tem a ver muito com obediência. Tem a ver muito com ousadia. Né? Tem a ver muito. Porque tem a ver muito... Por quê, irmão? Porque é uma palavra de correção. Né? Quando eu vou falar uma palavra de correção, eu sinto um tremor na minha barriga. Quando eu vou falar uma palavra de correção para a igreja, porque eu sei que é para a igreja, eu sinto um tremor na minha barriga, me dá vontade de ir para o banheiro. Fico nervoso porque eu sei que é uma palavra pesada, eu sei que a palavra de Deus pesa. A palavra de Deus pesa, meus irmãos. E mais ainda quando é correção da parte de Deus. Mais ainda quando é o Espírito Santo incomodado com a noiva de Cristo. Mais ainda quando é o Espírito Santo incomodado com a noiva do Cordeiro. Mais ainda quando é o Espírito Santo incomodado com o corpo de Cristo, que é a igreja. Onde o corpo de Cristo, né,
se não se deixa governar pela cabeça que é Cristo, esse corpo está amorfo. É um corpo, é um mutante, porque não tem a cabeça. Não tem Cristo governando, não tem o Espírito Santo governando, não tem não tem Jesus dirigindo ou direcionando. Então, um corpo sem cabeça é uma coisa louca, é uma abominação. Eu saio correndo. Imagina uma igreja querendo fazer as coisas, irmãos. Imagina a igreja do Brasil querendo fazer as coisas, né? Sem a cabeça tomando conta, sem os pensamentos de Deus, sem a visão de Deus, sem ouvir o que Deus está falando e sem falar o que Deus manda. Porque na cabeça é a torre de controle. Então Jesus diz a palavra que a igreja é o corpo de Cristo. E se a igreja diz a palavra que é o corpo de Cristo, a Bíblia também declara que Jesus, Cristo, Ele é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja não é pastor, não é apóstolo, não é profeta, não é missionário, não é mestre, não é presbítero, não é ninguém. A cabeça é quem governa, é quem manda. Ele quem te dá, Cristo é quem te dá a visão. Cristo é quem te dá a palavra. Cristo é que abre os teus sentidos para ouvir e discernir a voz dele. E você sabe quando é ele. Cristo é quem te revela os pensamentos de Deus que estão dentro dele, pelo Espírito Santo. Então, gente, como é que hoje nós queremos andar em desobediência? Como é que a igreja hoje quer andar vivendo um evangelho totalmente distante ou distanciado, né, do desenho original? O desenho original da igreja é que a igreja é o corpo de Cristo. Esse é o desenho original, o desenho bíblico, o desenho sobrenatural, é que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça desse corpo. Então como é que a gente hoje quer fazer as coisas, irmão, de qualquer jeito? Sem direção do Espírito Santo de Deus, sem direção de Deus, sem direção da palavra de Deus, esquecendo-se ou deixando de lado a palavra, deixando de lado o que Deus diz, deixando de lado o que Deus está falando, não se importando, sendo indiferente com Deus. Sendo indiferente com o Espírito Santo de Deus, que é quem deveria estar guiando, direcionando a noiva, dando os movimentos ao corpo, é o Espírito Santo. Ele quem deveria guiar a cada movimento. O Espírito Santo é o que direciona todo o sistema nervoso do corpo da igreja. É o Espírito Santo. Ele é a vida da igreja. Ele é. Imagina um corpo humano sem um sistema nervoso, não funciona. Não funciona. Não se mexe, não olha, não sente, não escuta, né? Não sente sabor, não fala. Porque o sistema nervoso é quem governa tudo, o movimento, as sensações, tudo. Não há fogo, não há eletricidade, porque o sistema nervoso é tudo isso, gente. É o Espírito Santo de Deus que faz movimentar o corpo. É Ele quem permite a igreja pensar, ativar, né? Enviar essa eletricidade que ativa a mente de Cristo quando a igreja busca. Irmãos, estamos num tempo onde a hipocrisia é muito notável, é muito visível, né? E não tem pior cego que aqueles que não querem enxergar. Não tem pior cego do que aquele homem, aquele líder, aquela mulher, aquele pastor, aquele profeta, aquele apóstolo, aquele mestre que não quer reconhecer, e se não quer reconhecer porque não quer enxergar, mesmo sabendo que é a palavra de Deus. E a hipocrisia está tomando conta da igreja. A hipocrisia é uma falsa vestidura, é uma máscara. A hipocrisia na igreja é um teatro. É uma aparência de piedade, como disse a palavra de Deus. E isso é notável, é visível, gente. Eu dou glória a Deus, que até agora Deus tem me levado para muitos lugares. Ainda não fui, né, a todos os lugares aqui no Brasil, falando de estados. Mas já fui a muitas igrejas mesmo. Já preguei em muitos lugares para a glória do Senhor Jesus. E em muitos lugares Deus tem me permitido ver, enxergar parte da noiva. Mas o que mais ressalta, gente, é essa hipocrisia. A hipocrisia vem
quando está introduzida na igreja a religiosidade. Religiosidade. A religiosidade são leis impostas pelos homens para governar, para manipular, para controlar, para limitar e ter o controle de quem? Dos homens. É isso que é religiosidade. Através de doutrinas, dogmas, legalismo. Só que eles usam o nome de Jesus. Só que eles usam a palavra. Só que eles usam, né? Infelizmente, usam até o nome do Espírito Santo. Muitas vezes nem foi o Espírito Santo. Na verdade, a maioria das vezes, não foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. E não é um espírito que compactua com o espírito de religiosidade. Porque a religiosidade é um espírito, gente, é um demônio. Não é o Espírito Santo. Então a igreja tem que entender isso. Amém? Eu vou ler aqui uma palavra aqui, na minha Bíblia aqui. Não estou enxergando porque está de noite. Mas vou ler aqui no meu celular. É a mesma versão, né? A Bíblia King James que eu uso. É Mateus capítulo 6. Gente, presta muita atenção vocês, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos, né, por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa de vosso Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa caridade, né? Em outra versão fala de esmolas, né? Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens. Vírgula. Com o fim de serem vistos por eles. Esse é o fim do coração do homem. Aí Deus está falando, aí Jesus está falando é o coração do homem, é o coração do religioso. É o coração especificamente do religioso ou dos religiosos. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Essa palavra com o fim, ele tá aqui, chega aqui. É o coração, vai direto ao coração. Vai mexer lá no coração do religioso. Aí vai confrontar, essa palavra aí confronta. Né? Com o fim de serem vistos por ele. Porque é essa a intenção. Essa é a intenção do religioso. Daquele que faz obras de caridade, obras de justiça, esmolas diante dos homens. O único fim, biblicamente falando, não tem outro fim. Não tem outro fim. O único fim que Jesus fala aqui é que aquele que faz essas coisas dessa forma, o fim deles é serem vistos pelos homens. É isso que eles querem. Eles querem ser reconhecidos, eles querem ser vistos, eles querem ser notados porque ninguém vê, ninguém enxerga eles. Então eles querem fazer alguma coisa para eles serem vistos. Sabe como eu chamo isso, irmão? Sabe como eu chamo isso? Orfandade. Psicologicamente falando, isso se chama orfandade. Porque quando uma pessoa tem uma orfandade no coração, essa pessoa ela vai ser como aqueles emos. Ele vai querer fazer alguma coisa de notável para serem vistos. Uma coisa que nunca ninguém fez, tipo assim, eu vou usar um piercing, vou pintar o cabelo, eu vou raspar a sobrancelha para que me vejam, eu vou fazer minha barba diferente, né? Eu vou fazer uma palhaçada para que as pessoas vejam que eu estou fazendo isso. Ou mais comum, hoje em dia, o que se vê pelas redes sociais, como agora há pouco eu vi. Agora há pouco eu vi isso, eu não vou negar isso. Eu não posso negar isso. Isso foi algo recente. Está bem quentinho, né? Irmãos crentes que fazem obras sociais, obras de caridade. Irmão, eu não estou em contra. Gente, eu sou missionário já faz 18 anos aqui no Brasil. Faz quase 18 anos aqui no Brasil. Eu sou missionário. E já tenho feito obras nas ruas, tanto aqui como na Venezuela, entregado marmita de comida, orado pelos mendigos, pelos moradores de ruas, ribeirinhos, indígenas. Lá na nossa casa mesmo, glória a Deus. Irmãos, nem eu nem a minha esposa gostamos disso. Desculpa o que eu vou falar, você vai escutar um pouco grosso. Nem eu nem a minha esposa não gostamos dessa palhaçada. Porque para mim é só uma palhaçada, é um teatro. Porque as pessoas fazem isso para serem vistos. Qual é a desculpa que muitos usam hoje?
Não que a pessoa tem que ver a situação que essas pessoas vivem. Irmão, o mundo inteiro sabe. Jesus sabia disso também. E Jesus, irmão, Jesus ele fez tantas obras para os moradores de rua. Só que me lembro uma parte que Jesus ele curou um cego que estava aquele paralítico que estava no estanque de Betesda. Paralítico era um cego, né? Era um cego, né? Que estava no estanque de Betesda. E diz a palavra que havia um monte de enfermos, um monte de doentes que estavam aí ao redor daquele estanque de Betesda, esperando, né, o mover do anjo, o mover das águas, que diz a palavra que vinha de tempo em tempo, se manifestava um anjo, e a primeira pessoa que entrava nas águas era curado, era sarado de qualquer tipo de enfermidade. Né? Glória a Deus. Só que naquele dia, Jesus chegou e ele curou só a esse... Jesus curou só a esse enfermo. Só a esse. Está registrado na Bíblia. Depois dali, Jesus curou e Jesus foi para outro lugar. Jesus é mau? Não, ele é justo. Ele é justo. Jesus, ele é assim, gente. É a vontade dele, não é a vontade nossa. É o querer dele, não é o querer nosso. Você poderia criticar, ou julgar, ou condenar Jesus. Disser, mas sabe, um monte de doente, ele curou somente um. Ele tem preferência. Gente, ele é Deus. Ele é soberano. Sabe o que significa soberano? Que ele faz como ele quer, como ele quiser, do jeito que ele quiser, com quem ele quiser, no tempo que ele quiser. Se ele queria somente, um exemplo, se ele quisesse somente aparecer naquele estanque de Betesda e não curar nenhum doente, ele continuar sendo Deus, ele continuar sendo nosso Senhor e Salvador, ele ia morrer na cruz do mesmo jeito. E não perde a sua essência por isso. Por isso que eu não me preocupo, gente. Porque a gente não pode alcançar todo mundo. A gente não pode curar todo mundo. A gente não pode alimentar a todo mundo. A gente não pode curar, né, a todo mundo. A gente quer, a nossa vontade, o nosso desejo humanamente falando é querer levar a cura para todo mundo, é querer que todo mundo conheça de Jesus, que todo mundo conheça o milagre do Senhor. Só que Jesus não leva segundo a sua vontade para onde Ele quiser. Nem sou eu, nem somos nós que escolhemos, é Ele quem escolhe. Se eu estou aqui hoje, em Foz do Iguaçu, pela vontade de Deus, não é por minha vontade. Eu somente aceitei a vontade dele. Eu somente aceitei, sabia que ia ser difícil. E está sendo difícil, mas eu sei que não é impossível. Eu sei que Deus está comigo. E se Ele não estivesse comigo, fosse pior ainda, gente. Mas Jesus nos manda aqui, voltando à palavra de Mateus capítulo 6, né? Guardai-vos de fazer a vossa caridade, as vossas esmolas, né? E obras de justiça diante dos homens. Diante dos homens. Escuta o que eu vou falar aqui, gente. Jesus não diz aqui que essas obras são obras do reino. Escuta muito bem. Escuta muito bem. Eu estou me guiando e fundamentando-me pela palavra. Guardai-vos de fazer a vossa. Ele fala a vossa. Ou seja, guardem-se de fazer a sua caridade, a vossa caridade, né, e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa. As pessoas querem ser vistas porque querem alguma recompensa, querem alguma coisa em troca. Eu acabei de falar por um irmão o que o Senhor Jesus fala, né? Que não saiba a tua esquerda, que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, gente. E isso aqui, guarde o seu coração, igreja brasileira. Irmão, você que é missionário, você que gosta de usar redes sociais, tem muito cuidado, sabe? Tem muito cuidado. Faz as coisas, abençoa muita gente. Seja uma bênção. Faz obras de caridade, faz obras de justiça, faz em nome de Jesus. Faz obras sociais, faz. Mas faz a vossa obra. Que a vossa obra seja feita de verdade como Deus nos ensina aqui na Bíblia. Né? Que ninguém saiba é melhor, gente. Não busque recompensa, não busque curtida, não busque seguidores, não busque oferta. Faz. Tem para fazer, tem para ajudar, tem para fazer obra de caridade, tem para fazer obra de justiça. Então fazem. Em nome de Jesus, faça, gente. Faça. Ou façam. Em nome de Jesus. Mas não andem por aí buscando recompensa, curtida, oferta, mantenedores. Porque se Deus te permite
Abençoar é porque Deus, Ele mesmo te provê para isso. Deus é Deus. Deus não precisa de ninguém para abençoar. Deus não precisa de ninguém para prosperar. Ele precisa somente ser Deus. E Ele é Deus. Ele faz com Ele, segundo a sua vontade, com quem Ele quiser. Então, gente, se você tem para abençoar, abençoe. Eu não vou te impedir, nem Deus vai te impedir. Mas a única coisa que é desagradável aos olhos de Deus e aos olhos de Jesus é que o seu coração. É que você tem que guardar o seu coração. É a intenção. Só que o religioso vai falar assim, não, mas que eu faço para que as pessoas vejam como tem pessoas aí, nós filmamos. Gente, respeite. As pessoas muitas vezes, a maioria dessas pessoas que estão na rua, a maioria delas não te estão pedindo que filmes ou que tire foto delas. Respeita, por favor, em nome de Jesus. Sabe? Se você quiser ajudar, ajuda. Abençoa. Não faça propaganda daquilo que tu faz. Não faça propaganda do evangelho para esperar alguma recompensa, ou alguma oferta, ou algum mantenedor, ou alguma curtida, ou algum seguidor. Porque esse não é o evangelho de Jesus. Te falo assim na tora, não é o evangelho de Jesus. Não é, meu irmão, não é. Não é esse evangelho que Jesus me está ensinando aqui em Mateus. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça. A vossa caridade. Jesus não disse que são as minhas obras, não. São as suas obras. É as obras dos homens. Obras de caridade, obras de justiça, diante dos homens. Com o fim de serem vistos por eles. O fim deles não é. A intenção dessas pessoas, a intenção do coração dessas pessoas não é exaltar a Deus, não é glorificar a Deus. A intenção o fim deles é serem vistos, somente serem vistos. Serem reconhecidos para que as pessoas digam: oh, Deus te abençoe, meu irmão, Deus abençoe a tua obra, tremendo ministério, tremenda obra, um trabalho bonito, um trabalho lindo. Isso se chama assim, alimentar o teu ego. É isso que você quer, alimentar o teu ego. É isso que as pessoas buscam, que as pessoas amaciem o seu ego. Parem com isso, gente, em nome de Jesus. Né? Parem com isso, em nome de Jesus. Prega a palavra pelas redes sociais, chega a China, onde quiser, pregando a palavra, prega a palavra, prega. Mas enquanto essas obras de caridade, suas obras de caridade ou de justiça diante dos homens, façam da forma certa, conforme a palavra, com a intenção do coração certa. Não é para serem vistos, não é para buscar curtidas, seguidores, oferta, mantenedores. Busca. Queres mantenedores? Ora. Ora no secreto. Entra no teu quarto, vá na igreja, convoca a igreja para orar. Vamos orar para que Deus toque corações de pessoas que a gente nem conhece, para que Deus toque corações de mantenedores. Vamos orar e Deus vai responder à igreja. Deus vai responder. Por isso que Deus te manda, me clama a mim e eu te responderei. Clama a Ele, busca a Ele, grita para Ele, clama o nome dEle e Ele vai te responder. Ele vai te suprir. Ele vai te dar o que você precisa. Ele vai te dar muito mais para que você abençoe a essas pessoas que estão na rua, ribeirinhos, ricos, pobres, a quem precisar de obras de justiça. Mas faça em secreto. Não toques trombeta, como disse Jesus. Não faças propaganda. Olha aqui, versículo 2. Por essa razão, quando deres um donativo, novamente, quando deres um donativo ou uma esmola, não toques trombeta diante de ti. Não faça propaganda. Como fazem os hipócritas. Eita, essa palavra você não gosta, né? Não quer escutar na tua igreja. Você nem prega na igreja, né? Porque tem medo de que muitas pessoas vão embora da tua igreja. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti. Como fazem quem? Os anjos? Os homens de Deus? Os guiados pelo Espírito Santo? Não. Os mártires? Não. Como fazem os hipócritas. Os hipócritas. Por essa razão, quando deres uma esmola, quando faças um donativo, quando faças uma ajuda social, quando faças uma obra de caridade, uma obra de justiça diante dos homens, não toques trombeta, gente. Não precisa o mundo todo saber, os 5 continentes saber, não precisa. Ou é que você é órfão, você precisa de reconhecimento. Você quer ser notado. Não toques trombeta, não faça propaganda. Não, meu irmão. Como fazem os hipócritas. Porque se você faz isso, você se torna, ou quizás você já é um hipócrita.
Só que você não quer reconhecer. E você se ofende e se irrita quando escuta que alguém fala isso para você. Quando alguém te ensina, quando alguém te corrige da parte de Deus, aí já você diz como me falou um varãozinho daqui a pouco, agora há pouco. Se levantou Satanás. Não é Satanás, meu irmão. É porque Deus te está corrigindo, te ensinando, segundo a palavra de Deus, como é que tem que ser feitas essas obras sociais, os donativos, as caridades, os donativos. Faça corretamente. Não faça tocar trombeta diante de ti. Não precisa postar nas redes sociais que tu está entregando uma marmita ou tirar foto. Olha aqui, está dando aqui um prato de comida para esse mendigo aqui. Não precisa fazer isso, varão. Igreja, não precisa fazer isso em nome de Jesus. Não precisa. Não precisa. Quer abençoar? Abençoa. Se Deus te abençoou, se Deus te prosperou, se Deus te enriqueceu, em nome de Jesus, abençoa. Abençoa mesmo, em nome de Jesus. Não seja mesquinho, seja generoso. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado. Amém? Então, assim, por essa razão, vou repetir versículo 2 de Mateus, capítulo 6. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, ou seja, nas igrejas e nas ruas. Oh, Jesus está falando, o Espírito Santo está falando, a palavra de Deus é viva e eficaz e está falando. Assim você gosta ou não gosta, assim você aceita ou não aceita, é Deus que está falando contigo, ao teu coração. A tua orfandade, a tua hipocrisia. Está confrontando a tua religiosidade. Por essa razão você, irmão, missionário, você que gosta de fazer obras sociais, com ONGs, por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas. Não é somente nas ruas, nas igrejas também, nas sinagogas também se fazem assim de hipócrita. Tipo, as pessoas, Deus está usando essa pessoa para expulsar um demônio ou para fazer alguma cura, e a pessoa manda filmar, manda gravar. Não precisa fazer isso, varão. Não precisa fazer isso. Porque a pessoa por quem você está orando não está pedindo para você fazer isso. Tem que respeitar também. Está entendendo? E é por essa causa que muitas pessoas estão fazendo memes do Evangelho. Estão fazendo memes, ridicularizando a igreja. Por fazerem coisas que não têm sentido. Que Deus não te manda fazer. Só para quê? Para que vejam que tu é um homem de Deus, para que vejam que tu és um homem usado, para que vejam que Deus está na tua vida, para que vejam que tu tens um dons, para que vejam que Deus te usa. Não precisa fazer isso, varão. Não seja órfão do coração. Você sabe quem você é. Eu sei quem sou eu, meu irmão. Eu sei quem sou eu. Eu somente sei o que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida e em muitas pessoas Deus tem feito. Mas eu não ando por aí tocando trombeta diante de mim, não ando por aí postando propaganda ou vídeos daquilo que Deus faz comigo em outras pessoas. Não, meu irmão. Não preciso fazer isso, gente. Eu não sou hipócrita. E muito menos religioso. E porque eu não sou religioso, porque eu, irmão, vou falar assim, eu odeio, eu rejeito, eu reprovo a religiosidade. Com todo o meu coração, em nome de Jesus, reprovo a religiosidade. Assim como Jesus também reprova. Por essa razão, quando deres algum donativo, alguma esmola, obra de caridade, irmão, não toque trombeta diante de ti como fazem os hipócritas. Quem faz isso não são os homens que são possuídos pelo Espírito Santo, não são os filhos de Deus, não são os anjos, não, são os hipócritas. Né, meu irmão? Apóstolo Clemício, como está com você, meu irmão? Boa noite, paz do Senhor Jesus. Então, gente, como fazem isso nas sinagogas e nas ruas? Né? Nas sinagogas e nas ruas. Então, tenha muito cuidado como o Senhor, como tem que ser feitas as coisas. Né? Deus não está impedindo de você fazer, ajudar as pessoas, ajudar o próximo, ajudar o pobre, ao mendigo, ao morador de rua, ao indígena, ao ribeirinho, aos afavelados. Né? Deus não te impede de fazer isso. A única coisa que ele fala ao teu coração. Por essa razão, quando você der um donativo, não toque trombeta diante de ti, né? Como fazem os hipócritas, né? Nas sinagogas, ou seja, nas igrejas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, para serem exaltados, honrados e vistos, para serem reconhecidos, porque a pessoa que busca reconhecimento assim, tem um coração cheio de orfandade. Eles querem ser notados, eles querem ser vistos, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser glorificados, como diz aqui nessa versão aqui, King James. Eles querem ser honrados pelos homens. Poxa, eu tenho que fazer isso, tenho que tirar foto, tenho que filmar aqui para que vejam que eu sou um homem de Deus. Não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer. Eu não preciso. Graças a Deus, eu sou curado disso.
Eu fui curado disso. Eu não preciso fazer isso, gente. Não preciso não, meu irmão. Diz que com toda certeza vos afirmo, Jesus está falando aqui, né, que eles já receberam o seu galardão. Então, se esse é o galardão que eles estão buscando, é isso que eles vão ter. De Deus não vão ter mais nada. De Deus não vão ter mais galardão, não. Porque eles estão buscando o seu galardão aqui na terra. Então, de Deus não tem mais nada. E Jesus é mentiroso. Então, irmão, é muito triste hoje em dia, né, essa religiosidade que está matando, está carcomendo, está corroendo, está destruindo a igreja. Está envergonhando a igreja. Por causa dessas pessoas que, né, hipócritas. Hipócritas, porque é isso que Jesus fala. São os hipócritas. Não são os filhos de Deus. Não são os possuídos pelo Espírito Santo. Não são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não são os anjos, não. São os hipócritas. Aqueles que estão sendo tomados pelo espírito de religiosidade. Então, Jesus nos manda no primeiro versículo: guardem-se de fazer a vossa caridade. A vossa, não é dele. A vossa caridade e obras de justiça diante dos homens. Com o fim, ou seja, com o fim de serem vistos por eles. É isso que vocês querem, serem vistos por eles. Caso contrário, então vocês não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está no céu. De novo fala aqui, né? Fala de recompensa e fala de galardão. Aí o versículo 3. Aí Jesus vai de novo, né, com a tramontina. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, né? Eu vou trazer para outro contexto. Eu vou ler o versículo e depois vou contextualizar para esse tempo moderno de hoje. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda, aleluia, saber o que faz a direita. Quando você faça algum trabalho, alguma obra de caridade, alguma esmola, algum donativo ou ajuda para alguém, gente, irmão, igreja brasileira, em nome de Jesus, igreja latino-americana, igreja venezuelana, né? Igreja mexicana, igreja hispana, igreja hispana. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes. Olha que Jesus fala, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita. Só que o homem hoje em dia não se deixa, ele não quer se deixar governar pelo Espírito Santo, ele se deixa governar pelas suas intenções, pelos seus próprios impulsos, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias boas intenções. Gente, isso é muito sério. Hoje em dia a igreja se deixa guiar mais ainda, muito mais pelas boas intenções do que pelo Espírito Santo. Nem sempre, vamos falar assim, um 70%, Deus não está em nossas intenções. Porque a intenção nossa não é a intenção do Espírito Santo, é a nossa intenção, o nosso desejo, é o nosso querer, é a nossa vontade. São os nossos pensamentos, são as nossas ideias. Está entendendo? Então Jesus fala assim, tu, porém, quando deres uma esmola, uma ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita. Não deixe ninguém saber, gente. Não deixe ninguém saber. Que ninguém saiba. Que ninguém saiba. Só que, irmão, existe uma necessidade órfã de que o homem quer ser visto. De que o homem quer que vejam que ele está fazendo alguma coisa boa. Né? E Jesus sabe, gente, que tem momentos, tem tempos onde nós temos que nos manifestar ao mundo. Ele sabia disso. Lembra quando ele foi convidado para as festas, acho que foi para as festas, para as bodas de Canaã? Né? Que ele foi convidado. E os discípulos foram na frente. E os irmãos de Jesus, a família de Jesus falou, poxa, tu não queres ser conhecido, tu não quer que todo mundo saiba que tu és o Cristo? Então vai te manifestar logo, rapaz. Jesus, não é o tempo. Não é o tempo. E ele foi depois, ele foi para as bodas. Mas foi no tempo de Deus, no tempo que ele já havia predeterminado aí, para ir manifestar a glória de Deus e fazer o primeiro milagre lá. E Jesus não precisou fazer propaganda, Jesus não precisou tocar trombeta de quem era ele.
Ao contrário, ele falava às pessoas, calem-se a boca, não falem nada. Ele dava uma ordem, só que as pessoas não obedeciam. As pessoas eram que falavam dele, os demônios eram que falavam de Jesus. Mas Jesus dele mesmo, ele nunca falou assim. Só quando perguntavam especificamente, és tu o Filho de Deus? Ele respondia, eu sou. Ele não vai negar, né? Ele não vai negar a sua essência. Ele não vai negar quem ele é. Jesus era tão sábio, tão humilde, gente, que em todos os milagres que ele fez de multiplicação de pães e peixes, quem era que repartia eram os apóstolos. Ele somente orava e o milagre acontecia. Nem era ele que entregava os pães, eram os apóstolos, os discípulos. Tem tanta coisa que Jesus fez que não relata. A única parte onde diz a palavra de Deus no livro de João, fala assim que Jesus fez tantos milagres, tantas obras que não estão registradas na Bíblia, que nem alcançariam escrever em todos os livros naquele tempo, sabe? Só estão registrados no céu. Só está no coração de Jesus, todas aquelas obras que ele fez. Assim como eu falo, eu e minha esposa, eu sei que eu sou, entre minha esposa eu sou mais sanguíneo, eu sou mais para frente. Eu sou aquele porque eu sou profeta de Deus, eu vou falar aquilo que Deus... Mas uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, nestes 28 anos no Evangelho, nestes 28 anos na caminhada com Jesus, irmão, é aprender a ouvir a cabeça. Jesus, ele é a cabeça. Eu aprendi a ouvir ao Senhor. Eu aprendi a discernir, a parar, a gastar tempo até realmente que eu venha entender e ficar convicto de que Deus está falando comigo realmente, de que eu preciso fazer tal coisa. E eu faço assim, aprendi assim, eu faço, gente. Eu faço em nome de Jesus. Então assim, gente, essa palavra é para vocês. Eu sei que você foi para a igreja o domingo, à noite, mas quando você volta da sua igreja, assista essa palavra, assista essa mensagem. Em nome de Jesus, fica chateado, mas aceite a palavra, escute até o final, escute completa essa palavra. Em nome de Jesus. E não ensine a tua igreja a fazer do jeito contrário a Jesus. Não ensine a tua igreja, que não é a tua igreja, não ensine a congregação onde você lidera esse evangelho assim hipócrita. Não ensine a meus irmãos em Cristo a agirem, a terem intenções hipócritas, a fazerem as coisas como hipócritas. Não ensines isso, irmão. Jesus me ensina a mim, te ensina a ti, aqui na palavra. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita. Não precisa, gente. E não tem desculpa. Não tem excusa em espanhol. Não há excusa. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa, não tem invento. Não tem. Diante de Deus, diante da palavra de Deus, não tem desculpa humana. Ou você faz direito conforme a palavra, ou você não faz. Ou você obedece ou você desobedece. São dois caminhos. É obediência ou desobediência. Porque se você faz segundo a tua vontade, você está desobedecendo a Deus. Então não adianta pregar lá no púlpito, pregar a palavra de Deus, pregar uma mensagem, se você não está obedecendo em outras coisas ao Senhor, que também é a palavra de Deus, você está sendo desobediente. E eu não quero que a igreja de Cristo morra em desobediência. Eu não desejo que meus irmãos, eu não desejo que você morra em desobediência, meu irmão. Eu não desejo que você caia influenciado pelo demônio da religiosidade e da desobediência. Porque quem é religioso, ele é desobediente à palavra genuína de Deus. Ele não faz a palavra de Deus, ele não vive essa palavra de Deus como Deus manda. Olha aqui o capítulo 4, o versículo 4. Vou ler o 3 de novo. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixe tua mão esquerda saber o que faz a direita. O versículo 4. Para que a tua obra de caridade fique em secreto. A tua obra de caridade fica em secreto. Aleluia. A tua obra social ao próximo que fique em secreto. A tua obra de justiça, o teu donativo, a tua oferta, fica em secreto. O teu dízimo para Deus, porque para Deus fica em secreto. Em nenhuma parte da Bíblia Deus me manda a colocar um nome para que vejam quanto foi a minha oferta, quanto foi a minha primícia, quanto foi o meu dízimo, quanto foi aquilo que eu dei. Não preciso colocar um nome nenhum. Por isso, quando eu dou oferta, gente, eu coloco lá mesmo, lá no alfolí, né? Lá na coisinha do tesouro lá. Não preciso colocar o nome para quê? Para que vejam que eu diga isto.
E não é por vergonha. É porque é assim, gente. Ninguém precisa saber. Ah, porque no dia tal você já está dando. Onde Deus me manda onde Deus te manda ter o controle dos dízimos, das ofertas, da primícia, daquilo que eu voluntariamente dou para o Senhor. Se é para o Senhor, não é para você. Não é para que você saiba, não é para que o pastor saiba. Não, meu irmão. Não. Eu dou para o Senhor. Quem sabe é Ele. Então, a minha obra, a minha parte, eu faço em secreto. É Ele quem vai me recompensar, porque nenhuma parte da Bíblia Deus me manda colocar meu nome. César deu tal, fulano deu tal. Oh, poxa, aí o pastor vai, nossa, o nome de Deus, ele abençoa. Não, não precisa, eu não busco isso. Eu não busco reconhecimento dos homens. Eu não busco glória dos homens. Eu não busco honra dos homens, não busco aplauso dos homens. Né? Caso contrário, o contrário parece mais bem que eu busco e que o homem me odeia, mas não é isso, gente. Eu não quero que você me odeie. Eu quero que somente você escute a verdade. Se você quiser me odiar, porque você decidiu isso, porque você não aceita a verdade, como disse Jesus, né? Você arranja os dentes de raiva, porque você é confrontado pela palavra e pela verdade, porque você não quer, nunca quer escutar a verdade, não quer ser disciplinado pela palavra, não quer ser corrigido pela palavra, não quer ser realmente reanimado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque sou eu quem está falando. Porque não é a pessoa que você quer ouvir, mas eu não me importo. Você não quer ouvir, mas tem pessoas que ouvem. Você não quer ser confrontado, mas tem pessoas que precisam ser confrontadas e escutam o confronto de bom grau. Você não quer ser disciplinado, ensinado? Glória a Deus. É a sua vida com Deus. Não quer dizer que você está bem diante de Deus. Está entendendo? Então, irmão, aprenda. Seja humilde de coração. Né? Seja humilde de coração para aceitar a palavra do Senhor. Né? Não seja hipócrita, gente. Não haja como os hipócritas. Não se comporte como os hipócritas. Não tenha atitudes como os hipócritas. Não faça donativo, não faça oferta como os hipócritas. Não ajude as pessoas como os hipócritas. Não é para tirar foto, filmar as pessoas. Não é para que o mundo veja que você está fazendo alguma coisa boa. Não precisa fazer isso, gente. Não precisa. Não precisa ser um fariseu. Seja discípulo. Olha aqui o versículo 5, para fechar. Né? E quando orardes, não sejais como os hipócritas. Jesus está atacando direto os hipócritas. Né? Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam, eles gostam, apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Né? Porém eu e você, né, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Aleluia. E teu pai que vê em secreto, te recompensará em público, te recompensará plenamente. O que você escolhe? A recompensa de Deus ou a recompensa dos homens? O que você escolhe? A recompensa de Deus ou a recompensa dos homens? Né? O que você espera? Você espera ser galardoado pelos homens ou por Deus? Irmão, assim você me odeia, assim você me fecha a porta, assim você se desamiga de mim, né? Assim você não gosta de mim ou daquilo que eu prego. Eu prefiro o galardão que Deus me oferece por mim ser obediente. Eu prefiro a recompensa que Deus tem para mim por me fazer o que Ele manda e obedecer a Ele. Você, glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia de você e de mim também. Em nome de Jesus. E que aquilo que você não entende agora, você possa entender pelo Espírito Santo depois, quando você vai buscar um secreto. Quando você vai perguntar para Deus lá no teu quarto, Senhor, Espírito Santo, mas vá com um coração quebrantado, vai com um coração quebrado, vai com um coração humilhado e humilde diante de Deus. E você vai ver como Deus vai falar e vai te esclarecer, vai te ensinar, vai te dizer, você precisa aprender, você é orgulhoso, você é arrogante, te falta humildade no teu coração, você é soberbo. Mas isso Deus vai falar para ti no secreto. No teu quarto, no teu íntimo. Você vai chorar. Você vai chorar, porque Deus vai te confrontar.
Mas depois, quando você saia plenamente à luz, você vai ser diferente. Quando você escuta uma palavra assim como essa que eu estou pregando hoje, você vai dizer, amém, Deus. É verdade, a palavra é comigo. Eu estou agindo como um hipócrita. Estou buscando a curtida, estou buscando o reconhecimento, estou buscando a recompensa dos homens, estou buscando ser glorificado pelos homens. Eu quero ser recompensado pelos homens. Eu tenho negado a recompensa que o Senhor me oferece pela minha obediência. Então, gente, como eu falei para Deus desde 2016, eu não quero morrer em desobediência. Eu não sei você, eu não sei. Mas eu, César Augusto Machado Figueira, eu não quero e não vou morrer em desobediência. Sou imperfeito, sou falho, sim. Tenho errado, vou errar, quizás. Mas eu não vou morrer em desobediência. Eu não quero, nem vou. Prefiro mais e melhor agradar a Deus do que a você mesmo, do que ao homem. Mesmo que seja um profeta ancião. Mas eu não quero sair do caminho. Eu não quero perder a minha missão. Eu quero obedecer a Deus completo, não somente naquilo que eu quero. Não quero fazer como aquele jovem profeta. Tá entendendo? Eu não quero fazer nem ser como aquele jovem profeta. Eu quero ser profeta, sim. Mas obedecendo a Deus completo, não para agradar a ninguém. Mesmo que seja um grande apóstolo, um profeta, um ancião, que já tem uma trajetória maior do que a minha, glória a Deus. Mas eu, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero morrer em desobediência. Eu não sei vocês, eu não sei se vocês estão realmente servindo a Deus de coração sincero e humilde. Mas a Bíblia diz assim, Jesus fala bem claro, pelos seus frutos, pelas suas atitudes, nós seremos conhecidos. O profeta será conhecido pelo caráter. Não é somente o profeta, mas falo profeta porque é isso que diz a Bíblia, mas todo apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, cristão, crente, ele vai ser conhecido sim, pelas boas obras de justiça e pelo caráter. Mas eu prefiro ser conhecido pelo caráter do que pelas minhas obras de justiça. Porque assim, um exemplo, assim eu não dei nada, não tenha para dar nada, para ajudar ninguém, o meu caráter vale mais. Porque o meu caráter fala do Espírito Santo de Deus dentro de mim, guiando-me a toda a verdade e a toda a justiça. E naquilo que eu tiver, nas minhas condições, eu vou ajudar. Em nome de Jesus. Eu, a minha esposa, a minha casa, serviremos ao Senhor, ministraremos ao Senhor. Eu não sei vocês, eu não sei, mas eu, César Augusto Machado Figueira, missionário, profeta do Senhor, para a glória dele, eu não vou morrer em desobediência e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para você, eu desejo, irmão, aceita a palavra com humildade, de bom grau, busca o Senhor, se arrependa logo, se converta no nome de Jesus, né? Se converte, se alinhe ao coração de Deus e não seja mais uma igreja que anda sem cabeça. Não seja mais um corpo que anda sem cabeça, porque a palavra de Deus diz assim que a igreja, o corpo de Cristo é a igreja. E Cristo é a cabeça da igreja. Então, não ande mais sem direção. Quem dá direção não é o pastor, não é o apóstolo, não é o profeta, é Jesus. Por isso que ele te manda. Ele te manda, né? Tu, porém, quando orares, quando queres buscar, orar e falar com Deus, né? Quando tu queiras falar com Deus, vai para o teu quarto, né? E após ter fechado a porta, né, orarás ao teu Pai, aleluia, o Abba, que está em secreto. E teu Pai que te vê, diz que te vê em secreto, ele vai te recompensar plenamente em público. E eu quero a recompensa de Deus. Mesmo que o mundo não saiba, eu poderei postar esta palavra a nível mundial. Porque a igreja tem que saber essa palavra, tem que entender. Mas aquilo que eu faço de obras, como Jesus fala, de obras de justiça, donativos, obras sociais, é para fazer em secreto. É para fazer com a intenção certa. É para que Deus me galardoe a mim, para que Deus me recompense. E Deus vai me recompensar quando eu ando postando, fazendo propaganda, tocando trombeta diante dos homens para que o mundo veja o bem que eu estou fazendo. Não precisa fazer isso, igreja. Irmão, irmã, missionário, não precisa mais fazer isso. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, não precisa fazer, não precisamos fazer isso. Amém? Ser obediente, como Jesus, ser obediente até a morte, e morte de cruz. Toma a tua cruz. Se você tomar a tua cruz para seguir Jesus, então seja obediente até a morte, morte de cruz. Amém? Que Deus te abençoe. Boa noite, bom domingo. Irmãos, quando você assiste essa palavra até o final, se você tem coragem, em nome de Jesus, né? Compartilhe essa palavra. Compartilhe corajosamente. Corajosamente. Seja valente. Assim como eu estou sendo valente para falar isso para vocês. Porque a igreja precisa, irmão. A igreja de Cristo Jesus no Brasil, em Latinoamérica, precisa de um rebuliço. Ser ensinada, disciplinada, confrontada, corrigida pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Mesmo que você não queira escutar. Mesmo que seja a pessoa que você não queira ouvir. Mesmo que seja o crente que você odeia. Porque tem cristãos que dizem que amam a Deus, mas odeiam seu irmão. Porque aquele irmão, ele prega sempre a palavra de Deus e que te confronta. Tá como aquele rei Acabe. Quando o profeta Micaías, né? Esse profeta nunca fala aquilo que eu quero. Nunca prega aquilo que eu quero. Por isso que eu não gosto dele. Assim estou eu. Muita gente me odeia. Tem raiva de mim. Não escuta, não quer nem ouvir as minhas pregações. Sabe por quê? Porque eu não prego, nunca prego aquilo que eles querem ouvir. Porque eu nunca prego aquilo que eles querem escutar. Poxa. Eu sou o Micaías assim. Vive o Senhor, que eu sempre vou pregar aquilo que Ele me mandar, aquilo que Ele me inspirar. A palavra de Deus, o assim diz o Senhor de verdade, para agradar a Ele. Para agradar a Deus, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo que eu me desagrade a mim mesmo. Mas eu vou obedecer ao Senhor. Não é a você. Pode ser um rei. Em nome de Jesus, eu vou obedecer ao Senhor porque eu não quero e não vou morrer em desobediência. E eu e a minha casa, não sei vocês, eu e a minha casa serviremos, ministraremos ao Senhor. Ao Senhor, aquele que me chamou, aquele que me escolheu, aquele que me tirou do lamaçal do pecado, aquele que muitas vezes me levantou, me deu força quando eu estava fraco e aquele que me fortalece nesse momento agora. Esse é meu Deus. Esse é meu Jesus. Eu quero a recompensa dele. Não importa que você não me recompense. Não importa. Mas ele não é mentiroso. Ele não falha. Ele não é hipócrita. Ele é Deus. Ele é santo. Ele é fiel. Se eu oro a ele aqui em intimidade, ele vai me recompensar. E eu busco e eu quero, irmão. Eu busco e eu quero a recompensa de Deus. E isso não se faz em público. Isso não se faz pelas redes sociais. Isso se faz no meu quarto. Na minha intimidade, na minha vida de oração com Deus. Onde Ele me vê. Quem sou eu realmente? Quem é César? Onde eu me quebro diante dEle. Amém? Coisa que você não sabe. Mas você não precisa tocar trombeta, não precisa fazer isso. Né? Você quer saber disso? Viva a tua vida com Cristo. Como disse o pastor Antônio Cirilo. Né? O meu avô, quando ele tinha sede, ele não sabia nada sobre a química. Ele não sabia nada como estava conformada a água. Não sabia que a água tinha 2 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de oxígeno. Né? Ele só sabia que a água era para matar a sede. Então hoje em dia muita gente quer saber, né? Muita coisa. Mas não querem experimentar. Você é salvo, você mata a tua sede, é na prática, vivendo com Deus. Experimentando a fonte da água da vida. Não tem enchendo de conhecimento, por Wikipedia, lendo livro, tal. É muito bom isso. Mas é melhor quando você prova da própria água. Aí vai matar a tua sede. Aí você vai descobrir que é gostoso o Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E meu amigo fiel Espírito Santo. Amém? Que me fortalece nas minhas fraquezas. Quando eu sou mais fraco, é que Ele se fortalece mais ainda. Amém? Deus te abençoe. Boa noite, bom domingo em nome de Jesus. A paz do Senhor. Shalom.